Oi, gente. Boa noite. Vamos convidar o Petros. Olá, gente. Boa noite. Boa noite que está chegando agora. Juliana, a nossa presidente Alda. Olá, Petros. Querida. Oi. Você me ouve? Escuto. Você está me escutando direitinho? Sim. Eu não Ah, estou conseguindo maravilha. ver minha imagem. Eu estou aparecendo já? Tá aparecendo. Já tô vendo você. Ai. Que A estranho. Renata entrou, acenando aqui Adri, pra eu vou gente. sair e entrar rapidinho, só para Tá, tentar joia. ver isso, tá bom? Vai. Ah, Cristina, querida Cristina. Maravilha. A Alda tá aí, tá comunicando que tá ouvindo bem. Que bom, que bom. A Petrus saiu e vai voltar aqui um pouquinho, que eu acho que ela não estava conseguindo se ver na live, né? Boa noite a todas as pessoas que estão chegando. Quero agradecer muito a presença de vocês e quero convidar vocês para que continuem aqui conosco, para que a gente participe aí dessa discussão, colaborem conosco aí também, fazendo perguntas. E agora, querida, conseguiu? Sim, perfeito. Boa noite a Ótimo, todas que e bom. todos. Isso. Para as pessoas que ainda não me conhecem, eu sou Adriana Miranda, sou psicóloga, estou conselheira do CRP 02, né, daqui de Pernambuco. Atualmente estou coordenando a Comissão de Direitos Humanos e hoje nós estamos aqui para discutir um pouco sobre a questão dos direitos humanos e essa discussão, né, essa questão do campo psíquico nas questões políticas. Petros queria se apresentar aí para a gente. Primeiro eu gostaria de agradecer ao CRP e a Adriano pelo convite. Sou Petros Bergoleão, sou psicóloga, estou colaborando com a Comissão de Direitos Humanos do CRP 02. Sou coordenadora do projeto Revigorar, sou integrante da ANP-Trans-PE, que é a articulação regional de psicólogas os ex-trans de Pernambuco. Trabalho com uma perspectiva clínica fenomenológica existencial e estou aqui para construir esse diálogo junto com a Adriana e junto com vocês. Eu acredito que é muito potente e muito interessante sempre a gente pensar o que é que psicologia tem a ver com direitos humanos, o que é que psicologia tem a ver com política, por que que a gente precisa pensar em política sendo agente da psicologia. Quer fazer alguma abertura, Adri, ou eu começo, não sei. É, pode começar, Petros, vamos ficar à vontade, né? A gente hoje está nessa discussão aqui hoje e muito livre, né? Como nós levantamos essa bandeira também da questão da liberdade. Queria que tu falasse um pouquinho, né, sobre essa questão da tua experiência, dessa visão com relação a esse tema, para a gente ir aprofundando. Ok. Eu acho que primeiro eu gostaria que a gente pensasse um pouco até sobre o tema, né? E nesse ponto eu acredito que eu e Adri, mesmo partindo de perspectivas de atuação na psicologia diferentes, a gente tem uma aproximação muito interessante que é a gente coloca no tema o sofrimento psíquico, mas a gente compreende que a psique ela é encarnada no corpo, né? As experiências que a gente vive são experiências corporais e que quando a gente fala de sofrimento humano,
Um sofrimento psíquico é um sofrimento do corpo e vice-versa. Não tem como pensar uma psique fora do corpo, um corpo a parte dessa psique, né? E sobre política, uma autora que me ajuda muito a pensar essas questões é a Hannah Arendt. E algumas questões que ela vai utilizar para nos ajudar a pensar a política é que a política ela é o espaço entre os diferentes em suas diferenças. É o espaço no qual a gente constrói as nossas relações, é o espaço no qual a gente se constitui como ser humano. Né? Nós não somos seres individuais, mas seres plurais e diversos. E essa autora vai indicar que na política, ou seja, no espaço em que a gente se relaciona, é o espaço onde essa diversidade e essa pluralidade ela se mostra com mais intensidade, que é quando a gente se percebe semelhante em algumas questões, mas acima de tudo diverso e plural, né? E aí, também tocando nessa questão, para pensar de psicologia e de sofrimento psíquico, né? Como, como pensar de um sofrimento que não é político se a gente se relaciona politicamente, né? E todo sofrimento ele vai dizer da nossa relação. E isso me provoca tantas inquietações. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu lembro é da própria história da psicologia no Brasil, né, Adri? De como ela chegou aqui alinhada a um projeto de modernização da sociedade brasileira, importada, né? Isso. Sem, sem uma preocupação real com a população do Brasil. Havia mais uma parceria com um projeto político também, né, de atender aos interesses das classes dominantes. E acredito que a Ana Bock, quem fala muito bem dessa questão nos textos dela, que ela vai falando que a psicologia no Brasil, ela é o Brasil é o primeiro país a regulamentar a psicologia como profissão, quando a gente ainda não, a sociedade brasileira não tinha solicitado essa profissão ainda. Então, nesse modelo importado, a psicologia vem com algumas promessas de ajudar nesse projeto, né? Colocando o homem certo no lugar certo, dizendo quem pode ter acesso às escolas, medindo a inteligência das pessoas e coisas do tipo, totalmente pensando uma subjetividade alheia à política, uma subjetividade que não passava por um atravessamento político, né? E nisso, acho que a Bock também situa muito bem, dizendo que quando os poucos profissionais que começaram a praticar, se depararam nos encontros com a população brasileira, ou começaram a inventar a profissão, tanto nas práticas quanto na academia, eles começaram a entender que havia um distanciamento muito grande. Haviam questões que precisavam ser pensadas. Como pensar uma psicologia brasileira que não foi construída pensando no povo brasileiro e na política que existe no Brasil, né? E a partir daí que a gente vai assumindo esse compromisso de uma psicologia que preza pelos direitos humanos fundamentais, que preza pelas liberdades, pelas igualdades. E agora tocando no campo da minha experiência também, uma coisa que eu escuto muito, às vezes até de colegas, né? É o que é que psicologia tem a ver com política, sabe? E aí, o Isso. que é que psicologia não tem de política se a psicologia é uma prática literalmente feita entre humanos? Né? A gente não faz psicologia só, a gente faz psicologia sempre em relação. Isso. Então, se eu estou numa organização, se eu estou no hospital, se eu estou num consultório, na rua, em qualquer espaço, eu estou agindo politicamente a partir da psicologia. E, e pensando nas contribuições do conselho e nas referências dos conselhos de psicologia, é
nessa tentativa de demarcar mesmo qual é o nosso compromisso, né? Que o nosso compromisso social é um compromisso político, é um compromisso de enfrentamento às desigualdades, enfrentamento aos estigmas, para garantir que a gente possa viver socialmente com menos desigualdade e com mais reconhecimento das diferenças. E é tão, é tão triste às vezes, falando da minha experiência com o projeto Revigorar, que é um projeto de acolhimento para a população LGBTIA+ de Pernambuco. Como muitas pessoas chegam comentando, e aí eu não vou nem dizer que isso parte de uma maldade de colegas, de uma maldade direta, sabe? Mas de como, por exemplo, parece que muitas vezes o sofrimento é visto como algo individual, sabe? Como se eu sofro porque eu escolhi sofrer. Eu posso escolher não sofrer e, a partir daí, viver uma vida de felicidade, de progresso e de sucesso, né? Só que aí é muito comum as pessoas chegarem, principalmente pelo projeto, comentando: olha, eu tento entrar em contato com a psicologia, mas parece que o meu sofrimento político ele é negado. Parece que eu posso decidir não só por mim, né, pelas questões de qual eu sou responsável, mas parece que eu posso decidir sobre a sociedade brasileira e sobre não ser violentada na sociedade brasileira. E eu Isso. acho que um ponto que tenta matar a política é justamente a violência, né? E são coisas que a gente não consegue separar, né, Petros? Faz parte da nossa vida, né? A gente falar na questão de ser, do ser político, né? A gente faz política o tempo inteiro na nossa vida, né? Quando, a partir do momento quando a gente aprende, inclusive, as interações, as relações humanas, né? E a psicologia é isso também, essa interação, essas relações humanas que a gente troca de experiências. Isso é ser político, é um ser político, né? E quando você é negado a subjetividade desse ser político, né? Quando você é tolhido de, não, tu precisa entrar aqui num padrão, num quadrado, porque o teu ser político dessa maneira não é aceito por mim, Perfeito. né? E é nesse sentido que a gente começa a perceber os sofrimentos desses corpos, né? E esses corpos que estão sendo cada vez mais violentados, cada vez mais violados, dentro dos seus direitos, das suas subjetividades, desse ser político, né, de que não está podendo ser ele mesmo, né, esse, o próprio ser. Né? Isso. Se a gente não consegue é, se a gente não consegue exercer plenamente aquilo que somos, isso causa vários sofrimentos, várias dores, né? E isso chega sempre em consultório, né? De como você pode ser sem afetar os outros ou sem poder ser o político, né? De uma maneira mais, vamos dizer, aceita, né? Aí eu pergunto, né? Isso é saudável? Perfeito, perfeito, Adri. Isso tocou em tantas questões, porque justamente, né, quando a gente pensa a política como espaço da pluralidade, quando a gente vive num modelo social que tenta transformar todo mundo em igual, sabe? Quando se estabelecem padrões de modos de ser, a pluralidade vai sendo violentada e vai sendo morta, né? Ou seja, o que propriamente faz da gente humano, que é ser diferentes umas das Isso. outras, uns dos outros, É, vem sendo é, aniquilado, negado. A palavra aniquilação me veio em mente, inclusive, pelo é, projeto que o Conselho tem. Eu vi aqui na fala do Robson Costa, né, falando isso. O Robson está dizendo, né, que são as políticas que tentam
realicar as pessoas LGBTQI+, no armário, né? Recolocar elas no armário. Assim como a Eliana Castro também, minha querida amiga. Pensar o ser político é dever à pessoa a sua história, é a sua existência social, né? Isso. E, e, e é muito complicado, assim, eu me inquieta muito, acho que a palavra é essa, né? Nos últimos, nos últimos momentos, assim, que a gente vem vivendo há algum tempo, de como a gente pode exercer o nosso direito de ser, né, da nossa subjetividade, de uma maneira que a gente não se machuque, né? Porque sempre vai estar, de uma certa maneira, afetando alguma coisa, né? E isso traz inquietações, e isso traz incongruências, né? E isso faz com que a gente se cale, que a gente se coloque dentro de um lugar de proteção, né? Mas a gente precisa também se lembrar que é importante que a gente exerça esse direito, né? Que a gente lute, que a gente fique firme, né? Que a gente se una também. Eu gosto muito disso. Acho que nós juntas nós conseguimos ser mais fortes, né? Para lutar por essas questões. Perfeito, perfeito. E aí, Podem enviar comentários também, gente, perguntas aí pra isso, por gente, favor. façam considerações, que é isso, esse bate-papo que é gostoso, né, que alimenta. Estou super inspirado aqui pelos comentários. Li novamente o comentário da Eliana e agora com a sua fala, né? Eu estou pensando na prática que a gente está exercendo agora, entre nós, sabe? Que é a prática do diálogo. Como o diálogo é potente para a gente resgatar a política. Como o diálogo é potente para a gente entender essas diferenças entre nós. Para a gente entender que, mesmo dentre as nossas diferenças, há pontos, há contrapontos, mas que não precisam se negar ou se aniquilar, mas que podem se encontrar e se transformar em algo que cria uma política de vida, que cria uma política de liberdade, né? Isso, verdade, E, verdade. e eu acho que isso é algo que tu também pode falar bastante, inclusive sobre a tua prática, né? Os projetos que tu participou junto com o conselho, a tua prática como psicóloga. Queria escutar isso um pouco mais de tu, que eu sei que tem muita bagagem aí. Eita. É, é assim, né? Eu sempre me pergunto, inclusive, Petros, com relação a isso, a essas inquietações, né, que sempre surgem, o que sobre essa questão do que a psicologia tem a ver com direitos humanos, né? Por nós estarmos nesse lugar de levantar essa bandeira com mais fervor, né? De que a gente vai lá e dá a nossa cara para estar de frente nessas lutas. Então, o que a psicologia tem a ver com os direitos humanos, eu digo que a psicologia tem tudo a ver com os direitos humanos, né? Porque todo o nosso trabalho, assim, ele está baseado na promoção dessa liberdade, do direito do sujeito ser livre, exercer o seu direito de liberdade, o seu direito político, já que nós estamos falando nesse sentido, né? E quando o sujeito ele não pode exercer isso, né? Isso são violações também de direitos humanos, né? E, além disso, a psicologia também está baseada, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no nosso código de ética que nos baseia, né, baseia a nossa profissão. E por que não que não tem a ver com direitos humanos? Eu acho que tem tudo a ver com direitos humanos. E eu chamo, inclusive, né, aproveitando, chamo o pessoal que está nos assistindo, chama a categoria que se aproxima do conselho a conhecer nossa comissão, conhecer nosso conselho e vir junto com a gente também construir discussões, né?
que a gente consiga trazer esse pessoal para a gente unir forças e lutar juntas, né, para que a gente consiga ter mais mãos levantando essa bandeira, né, essa força. Aproveitar também, né, para trazer mais alguns comentários aí, a nossa presidente Alda, ela diz para a gente exigir esse direito, né, esse direito do ser político, né. A Eliana traz também que a dimensão política deselitiza a psicologia, onde predomina a dimensão individualista. Né? Bem pertinente o comentário aí da Eliana. E o Ricardo Barbosa diz que a discussão muito importante, né, sobre que a gente está tendo, contribua também aí, Ricardo. Participe, né, fiquem até o final aí com a gente. E o Carlos Andrade, meu querido amigo Carlos, ele está dizendo que não tem como ser psi sem se envolver politicamente. Temos, inclusive, que nos livrar dos preconceitos pessoais para poder interagir socialmente. Exatamente. Exatamente, né? E trazendo essa fala aí do Carlos, né? É algo muito pertinente de que a gente lá na faculdade aprende que devemos suspender nossos valores, né? Mas não é só suspender nossos valores, não, né? É você realmente se livrar deles e acolher o outro. Né? Como nós podemos acolher a subjetividade da outra pessoa se a gente continua preso é, aos nossos preconceitos pessoais? Perfeito. E sobre isso, eu fico pensando que, inclusive, a gente pode pensar, e aí por outra perspectiva, deixando sempre em evidência que os nossos preconceitos, eles são preconceitos. E eles podem e precisam e devem ser revisitados, né? Porque eles foram feitos de algum modo, em alguma situação. E revisitar os preconceitos faz com que a gente compreenda melhor como esse sentido foi construído na nossa história. E aí, quando eu falo de história, eu falo tanto na nossa história pessoal, como na nossa história de Brasil, na nossa história de psicologia, né? E pensando nisso, inclusive, também próximo ao que foi apresentado, mas por um outro jeito de olhar, é pensar, é reconhecer essa não neutralidade que a gente tem na nossa atuação. É reconhecer que a gente continua sendo político quando atua. E que essa política não deve ser vista como um jeito de esmagar novamente, de aniquilar a diferença, mas de reconhecer que se a minha diferença é possível, a de quem vem ao meu encontro também é, e ela é preciosa, e ela deve ser garantida, e ela deve ser respeitada. E adentrando um pouco mais, né, nessa questão dos nossos desafios na prática, quanto à questão de naturalização e de neutralidade, outra coisa que me preocupa muito é sobre a naturalização dos nossos sofrimentos. E aí eu vou falar até, não apenas como psicóloga, mas como cliente de psicoterapia. Eu me lembro de uma conversa com a minha terapeuta, onde eu estava falando um pouco dos meus sofrimentos como pessoa LGBT, como pessoa trans. E aí eu falei, mas isso eu estou acostumada. E aí depois eu falei, não, eu não estou acostumada não. Isso dói, isso continua doendo, isso continua me interrompendo. E eu não posso continuar tratando essa questão como um costume. Sabe? Ter os meus direitos negados eu não devo me acostumar a isso. Eu preciso reivindicar eles, eu preciso reconhecê-los, reconhecer essa violência como violência, dar nome a essa violência. Eu penso que a psicologia tem muita potência para dar voz a isso e para dar ouvidos também, né? Isso. Então, novamente, não tem como pensar uma psicologia apolítica. Eu acho que a gente pode pensar que compromisso político que a nossa psicologia tem e que compromisso político a gente assume na nossa prática psicológica. Tem alguns comentários aqui. Pode ler, Adri?
Isso. Tem alguns aqui, eu quero registrar também a presença do nosso colaborador Itamar, né? Itamar que está sempre Ah, Itamar, contribuindo com a gente, que maravilhoso. A Clara Aguiar, né, ela traz dizendo que o tema é de total importância para as pessoas ficarem a par o quão psicologia e direitos humanos estão interligados. Isso mesmo. E o Robson Costa fala que gostaria muito de conhecer, né? Que ele é psicólogo aqui do CRPPE, é mestrando em psicologia, atua no Comitê Técnico Regional de Saúde LGBT da 11ª GERES. Que legal, Robson. Tá aí, é só entrar em que bom contato. ter você aqui, Robson. Isso, ele disse que gostaria de fazer parte das discussões dos direitos humanos, né? Convidadíssimo aí. Ter os contatos aí na página do conselho, ou talvez até a Silvania aí possa colocar aí o nosso contato, né, para falar com a gente. A Eliana traz que as políticas e ações do conselho estão presentes nas transformações e de resistência às desigualdades. Isso mesmo. E o Carlos novamente diz que neutralidade muitas vezes rima com omissão, né? É bem forte, né? Realmente. Quando a gente diz assim, não, eu não quero me envolver, né? O que é que tu sentes, Petros, quando tu escuta uma frase dessa? Uma memória muito presente essa questão da neutralidade, da omissão e do não envolvimento, né? E aí, novamente, pensando que nossas relações são políticas, né? Não me envolver já é uma implicação política que eu tenho, que é a de deixar as coisas como estão ou nesse sentido compactuar com elas para que elas se mantenham dessa forma. Eu acho que é mais do que deixar como está, é compactuar com, Uhum. com o exercício da violência. E é por isso que a gente precisa, enquanto pessoas que estão comprometidas na promoção da saúde e no enfrentamento das desigualdades, né, se posicionar politicamente. Se Isso. posicionar politicamente de modo implicado e não negar de algum modo o nosso caráter político, né? E aí eu fico pensando também em outras dimensões da prática, da nossa atuação enquanto profissionais que muitas vezes interagem com outros profissionais de psicologia, seja como professores, supervisores, colegas, sabe? Quando a gente fala de neutralidade, e aí eu gostaria até de pensar a palavra neutralidade, né? O neutro é o não eu. Como eu posso falar de um lugar que não sou eu? Sim. Quem é, sabe? Sempre fica para mim. Quem é esse não eu? Quem é esse sujeito universal? E quando a gente pensa que há universalidade na história das ciências e até na nossa cultura mesmo, por ser uma cultura, por a gente viver num Brasil, num país colonizado, num país canonizado, né? Num país que tem toda uma história aí de genocídio, de escravidão, de aculturação, de tantas violências, de tantos interrompimentos políticos, né? De tanta negligência e opressão. Normalmente, quando a gente fala do neutro, a gente sempre fala da imagem do dominador. A gente fala de quem construiu e se estabeleceu enquanto sujeito de poder hegemônico. Então, assim, será mesmo que a prática psicológica ela pode ou deve ser uma prática neutra? Porque a gente precisa se pessoalizar e se politizar mesmo, enquanto, enquanto praticantes, né? É verdade. Não se envolver já é uma posição política. É verdade. E a gente traz, né, essa discussão, mas aproveitando aí também nos comentários, né, que tem, deixa eu ver se eu entendo o nome, né, Norati, diz que o conselho está incomunicável, né, tentamos fazer a nossa inscrição e ninguém dá retorno.
um absurdo com os profissionais, o conselho não informa nada. Aí tem uma orientação, né, para você, que a assessoria de comunicação, né, da imprensa do CRP02, ele tá presente agora aqui na live e vai colocar aqui a informação de como é que pode entrar em contato conosco e pode enviar também pelo direct, né, relatando a questão da situação que está precisando, né? Eu acho que o pessoal aproveita, né, para saber as questões que não está conseguindo. Realmente essa questão da pandemia está sobrecarregando vários processos e dificultando, inclusive, esse contato, né? Sim, aí voltando, Petros, quando a gente fala nessa questão também de neutralidade, me vem muito assim na cabeça a figura de como se alguém tivesse exercendo um papel é, não é nem a questão não é para além da neutralidade, é um papel de como se, ó, não é comigo, então eu não quero me envolver, né? E eu lembro muito de uma historinha que tem de que às vezes você, não é comigo, não se envolve, aí vai chegando em várias dimensões e em algum momento chega até a dimensão que te atinge, né? Mas aí não tem mais ninguém para lutar junto com você, porque todos aqueles foram aniquilados antes, né? E quando a gente vê essa questão de privilégios, né? Com relação desses marcadores sociais, inclusive, né? E a gente chega nesse sentido e diz, e aí, se eu não lutar agora, se eu não me juntar agora, inclusive com aqueles que estão precisando agora nesse momento, de que eu reforce a questão dos direitos humanos, né? E muitas vezes o público LGBTI não consegue ser ouvido em algum momento, né? Mas e aí, como o meu papel, né? Como mulher, cis, hétero, qual é meu papel nesse sentido? É de unir forças, é de abrir caminhos, né? É de permitir que essas vozes sejam ouvidas, né? Isso sim é ajudar a construir a questão dos direitos humanos, né? E isso me toca muito. De por quê? É muito estranho quando você começa a pensar por que algumas pessoas conseguem ter esses direitos, né? E outras não são consideradas pessoas para terem esses direitos, né? A gente Eu vai acho que realmente da base. até Isso, quando a diz. gente pensa que na história dos direitos humanos, antes de serem direitos humanos, eram direitos dos homens. E aí não era especificamente de todos os homens, era direito de alguns homens, dos senhores, né? Dos Bem homens pontuado, brancos, dos homens bem pontuado. cisgêneros, dos homens héteros. E É, aí isso ajuda a gente a pensar em muita coisa. exato. E, e personalizando e pessoalizando mesmo a questão, falando um pouco da minha experiência, recentemente eu estava conversando com as colegas e os colegas da NP Trans, e a gente estava pensando no mês de setembro, né, que é o mês da campanha de Setembro Amarelo, e pensando sobre a questão do suicídio e a população trans e travesti. E aí uma colega chegou e nos disse, gente, eu acho que, na verdade, a gente precisa falar da suicidação de pessoas trans e travestis, como um assassinato mesmo, que é feito para com nós, porque as nossas identidades elas são negadas nos diversos espaços, seja por um pronome que não é reconhecido, por um nome social que não é respeitado, pela falta de oportunidade, sabe? Pela negação de direito de ocupar os espaços. Eu precisei de enfrentar uma batalha imensa, por exemplo, na minha época de estágio, para poder atender na clínica escola. Porque diziam que eu não tinha uma aparência normal, e isso causaria um grande espanto e ninguém ia querer ser atendido ou atendido por mim, né? E muito do que eu questionei, e aí tive apoio do Conselho de Psicologia, que foi extremamente parceiro nesse momento, muito do que eu questionei foi o porquê
que a psicologia não seria esse lugar onde a diferença seria possível de diálogo, não seria possível de convivência, né? Porque quando a gente pensa em neutralidade, a gente pensa também no modelo ideal de como a pessoa profissional de psicologia deve ser e como ela deve parecer, né? E resgatando essa questão da neutralidade de novo, muitas vezes o que as pessoas querem que ela pareça é com um homem branco, cis, hétero, rico e com conceitos e teorias estrangeiras para ficar literalmente a despersonalização do Brasil, essa imagem do sujeito neutro, né? Sim. E pensando até nisso, né, que atravessamentos são esses que uma imagem não esperada ou que uma imagem não neutra pode, pode apresentar para alguém que busca o espaço da psicologia. Né? Eu acho que a gente constrói uma política de liberdade e de igualdade quando a gente mostra que o nosso espaço é ocupado por muitos rostos, por muitas histórias de vida, por muitas formas de produzir subjetividade. Então, é uma coisa também que eu me orgulho muito do Conselho e da nossa comissão. Nós somos rostos tão distintos, nós partimos de lugares tão diferentes e estamos aí na luta e no diálogo e na construção de uma psicologia que assume o seu compromisso político, né? Porque, como a gente vem conversando, toda ação humana tem um papel político. Isso, é verdade. E falando um pouquinho aqui dos comentários, né? O Carlos reforça, né, a tua fala que não se envolver já é uma posição política, né? Ele reforça isso. E a Eliana diz que a matriz colonial de poder do nosso país é um campo fértil para a transfobia. A matriz Perfeito. colonial, isso. E o Carlos fala novamente que muita gente usa como desculpa o não é meu lugar de fala para não se envolver nas questões de PCD, LGBT, racismo, etc. E o não é da minha conta é seletivo, né? E também a Norá diz que existem muitos travestis que infelizmente acabam se prostituindo por falta de oportunidade de trabalho e os riscos dessa profissão ao sofrimento. Isso aí é bem pertinente também, né, Petros, com relação a esse lugar que, que é, vamos dizer, de oportunidades, né, como você trouxe, as questões das Perfeito. oportunidades, E né? aí eu só queria fazer uma ressalva também. São muitas travestis, porque a identidade travesti ela é sempre ligada a uma feminilidade, né? Hum, Mas que nem todas se identifiquem como mulheres, está no campo do feminino. Então é a isso. travesti, muitas travestis. E aí, nesse ponto, eu acho que, querendo ou não, eu vou precisar falar um pouco sobre sexo políticas e políticas de gênero, né? Quando a gente pensa num país colonizado, num país com a lógica patriarcal, a gente precisa pensar em cisnormatividade, em heteronormatividade, que são, que são questões que vão da naturalização da expressão de gênero em detrimento de uma biologia, como se fôssemos seres puramente biológicos, e nas inscrições biológicas nós contivéssemos prisões, né? Eu gosto de falar e de pensar como prisões, Isso. prisões sobre todos os papéis que a gente vai exercer na vida, né? E aí é muito curioso como do campo do preconceito mesmo, socialmente, sempre se fala dos animais. Eu nunca vi um animal vestir rosa. E eu nunca vi um animal se preocupar se ele estava praticando atos sexuais com outro animal do mesmo sexo ou não. Né? E para além disso, eu acho que a discussão da psicologia ou a discussão humana fala sobre a condição humana, porque a gente não pode responder
sobre como existem outros seres que não nós, né? E falando disso, a gente precisa ter em mente o seguinte, inclusive como profissionais de psicologia, né? Questionar essas normas biologizantes, naturalizantes da existência, questionar, como por exemplo, é muito comum que, enquanto uma pessoa não se posiciona a nível de gênero e de sexualidade, a gente assuma que ela é uma pessoa cis e que ela é uma pessoa hétero. Parece, e aí de novo, que a cis e a heteronormatividade, elas estão implicadas com a questão da universalidade. É como se o sujeito universal, e novamente esse sujeito não eu, ele fosse cis e hétero. E por isso se assume previamente que toda e qualquer forma de existência humana, que até ela se declarar politicamente, ela é cis e ela é hétero. E a normalidade é cis e hétero. Por cisgênero se compreende alguém que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Ou seja, alguém que na certidãozinha lá de nascimento tinha masculino e hoje se identifica como homem. Ou feminino e hoje se identifica como mulher, né? Mas quando a gente fala de escolha, quando a gente fala de liberdade, quando a gente fala de política, de diversidade, a gente pode, inclusive, exercer um pensamento crítico e pensar que, de outro modo, a gente é aprisionado desde muito cedo sobre quem a gente deve ser e sobre que papéis a gente deve ocupar, né? Porque antes da gente ser perguntado quem nós somos e como nos identificamos, já tem um papel, já tem uma ciência, já tem uma sociedade dizendo para a gente, você é isso. E você deve agir assim, e gostar de azul e jogar bola, ou gostar de rosa e brincar de boneca. Essa é uma tentativa também de aniquilação da nossa subjetividade. É uma tentativa de aniquilação da nossa pluralidade humana. Então, eu acho que pensar política é pensar uma biopolítica, é pensar uma necropolítica, uma sexopolítica, é pensar o compromisso antirracista da psicologia, é começar a pensar sobre decolonialidade. E essas não são questões de especificidades a nível de especialização da psicologia. Porque, como praticantes da psicologia, a gente está lidando com pessoas que vivem numa sociedade pautada numa política de gênero, numa política de raça, numa política de sexualidade. Então, tudo isso é um dever nosso, como profissionais de psicologia, ter a compreensão e, acima de tudo, estar aberto a novas compreensões. Verdade. E o que mais a gente encontra, né, no consultório são esses corpos que são forçados, né, que são aniquilados, né, de sua existência, de seu ser político, por outras pessoas que querem que entrem nesses padrões, né, de normatividades. Se seria tudo tão maravilhoso, tão mais fácil, né, de você poder exercer o seu direito de ser você, se as pessoas não se preocupassem com isso, né? Se as pessoas pensassem que são pessoas, né? Sem precisar de classificações, denominações, de caixinhas para a gente colocar essas pessoas, né? Se eu enxergar, olhar para você, enxergar como uma pessoa, tá, né? E o que é que vai interferir na minha vida, né? Se é se eu classifico como feminino, como masculino, né? Todas essas denominações. Se eu colocar essa pessoa dentro de uma caixinha, como é que vai, o que é que vai interferir? O que é que vai mudar na minha vida como pessoa, né? Como meu ser individual. Que o que eu preciso é ter liberdade para exercer o meu direito de ser eu, né? Assim como todas as outras pessoas também. E eu acho Aproveitar aqui que... para... Diz, que a gente vai ler as mensagens depois. Ok. Eu acho que a partir disso a gente pode pensar duas questões. Como tu falou, né? Isso não compõe uma essência nossa. Isso não diz do nosso papel enquanto um dever. Todos esses papéis são exercidos enquanto práticas de poder, enquanto práticas discursivas.
E aí, infelizmente, por outro lado, esses rótulos, nesse momento, na situação de mundo que a gente vive, eles são necessários. Eles são necessários porque eles são atravessamentos presentes na nossa vida. Então, são duas questões que a gente tem que manter, né? A de que eles não compõem uma natureza, eles não dizem de uma verdade essencial nossa, mas Isso. de que eles se apresentam na nossa vida política e histórica de como a gente construiu a humanidade. E talvez a gente consiga superar, ou talvez a gente consiga minimamente alarguecer essa questão, pelo menos para garantir que, apesar dessas diferenças, que apesar desses rótulos, como tu falou, a gente possa exercer nosso direito humano, Isso. que é um direito Direito humano. fundamental, né? Direito fundamental. Exatamente. A Marília traz aqui que sobre aquele trechinho que eu lembrei, né? De cada um não se envolver, né? Porque não é o meu lugar. Né? Ela fala que a história que eu lembrei, né? Na primeira noite eles se aproximam e roubam a flor do nosso jardim e não dizemos nada. Arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Na segunda noite já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta. E já não podemos dizer nada. Ixi, me arrepiei agora. É isso mesmo, né? Aí a Eliana Muito bom. traz isso, a Eliana traz que estatisticamente miopia deveria ser o normal. Depressão deveria ser o normal. A normalidade não é estatística, né? E a NC Lima diz que Nicole, eu todas as conheço a Nicole, pessoas conhece? Pronto, todas as psicóloga, pessoas massa. Todas as pessoas performatizam, sendo que os corpos cis performatizam o que foi colocado e nós trans performatizamos a corporografia que nós queremos. Um rompimento do padrão cis. Somos corpas que não quis permanecer nesse lugar de domesticação, uau, né? perfeito, Nicole. É isso mesmo, né? É essa. Obrigado. E é por isso que a psicologia luta, né? Que, ou, pelo menos a gente, nós aqui estamos lutando para que isso seja visto, para que isso tenha voz, para que isso nós possamos trazer nitidez a esse assunto, né? Da importância das pessoas poderem ser o ser político, o seu ser político, né? Sem precisar de dar alguma explicação ou de sofrer por isso, né? Sofrer. Eu ouvi muito já de pessoas que não entendem pouco ou quase nada. Não acho nem a questão de entender, é a questão de se colocar aberto para o assunto, de que são coisas desnecessárias e que é algo que não precisa disso. Gente, como é que a gente vai dizer algo e que você não precisa de algo que é seu, né? É muito. E se a gente for levar para essa discussão, né, a gente vai entrar em vários outros temas aí, em várias outras discussões. Eu acho que a gente tem ainda alguns minutinhos aí de discussão, mas quero aproveitar ainda que a gente está por aqui, né, para convidar a todas as pessoas a participarem da próxima sexta-feira também, que nós teremos outra live, outra discussão, né,
que o CRP está promovendo. Acho muito interessante porque a gente consegue chegar mais junto da categoria, que a gente consegue fazer várias outras discussões que a gente vinha fazendo, né, mas de forma presencial. Quero também aproveitar para fazer o jabá, né, Petros, do Café com Direitos Humanos, né, que é um projeto que nós temos desde abril do ano passado. A gente, uma vez por mês, antes de maneira presencial, a gente realizava discussões em locais descentralizados do Conselho, que tinha a ver também, inclusive, com a temática, e a gente abordava uma temática diferente, e a gente batizou o nome de Café com Direitos Humanos, que inclusive tem o café, tem um bolinho, né? Tem esse acolhimento, essa coisa de chegar junto, esse calor humano que a gente tanto gosta de trocar essa energia, né? E agora de maneira remota, né? Que por conta da pandemia nós mantivemos o Café com Direitos Humanos, mas nesse espaço que o Conselho abriu para a gente. E está sendo bem legal também, uma discussão bem gostosa, bem que aquece nossos corações. E aí, Petro, se ouvir mais um pouco, adoro te ouvir. Temos tão poucos minutinhos, eu vou dedicar a esses minutos ao agradecimento. Agradecer a ti, agradecer a todo mundo que participou. Que bom que a gente pode dialogar, que bom que a gente pode transformar a psicologia, né? Eu acho que isso faz parte do nosso compromisso, da própria transformação que a gente pede tanto da e na psicologia, né? Quando a gente começa a trocar e a ter um alinhamento para o que é de interesse da nossa profissão, né? Que, que são as questões que envolvem os direitos humanos, como diz o comentário aqui de Marília, fazendo comentários bem pertinentes, a psicologia precisa cada vez mais ampliar e dar voz à pluralidade da existência. Eu acho que é sobre isso que a gente dialoga aqui hoje, e é sobre isso, e por isso que a gente continua construindo espaços de diálogo, para que a Isso. gente possa se compreender nessa nossa pluralidade. E aí, por fim, eu só gostaria de deixar os agradecimentos. Foi muito legal toda essa interação. Todo mundo sinta-se abraçada e abraçado, por mais que seja um momento difícil, até da gente ter esse contato, de poder verdadeiramente se abraçar. Estou vendo que tem bastante gente interessada, inclusive, em participar dos diálogos, em participar da comissão. Olha que coisa boa. E é isso. Sintam-se convidadas e convidados, e abraçadas e abraçados. E fico à disposição também. E gratidão. É, essa discussão é uma discussão que a gente não sairia daqui, né, tão cedo, né? Por isso que também o legal também do Café com Direitos Humanos, né, da maneira presencial, é que a gente consegue ampliar essa discussão, a gente senta realmente, bate um papo, toma um café, come um bolinho, né, e fica sem essa questão de limites, né? Mais uma caixinha que a gente aqui tá, né? De que a rede social nos dá, né? Desse limite de tempo, né? Mas que bom que a gente pôde conversar, que a gente pôde interagir, que a gente pôde trocar essa discussão com o pessoal que está aqui contribuindo com a gente também. O Carlos mandando aí um beijo pra gente, Petros. Carlos, beijo para você também. Saudade. Você E tá me devendo café, viu? Tô cobrando já aqui, que fique registrado. É, e o tema, assim, quando a gente conversou, né, Petro, sobre a questão do tema, e a gente ficou, poxa, é uma dimensão tão grande de que a gente pode falar sobre essa questão desse sofrimento psíquico quando a gente fala nas questões políticas, né? E que a gente teria várias lives aqui para falar sobre isso, e inclusive dar espaço para outras pessoas falarem. Eu acho maravilhoso essa interação. E sim, reforçar esse convite, né, Petros, que nós estamos aqui convidando, né, vocês para participarem, que nossa comissão é assim, nosso conselho é assim, né? As outras comissões também estão abertas. É,
para receberem também vocês que tenham interesse. E a gente está aí para construir. O pessoal está aí agradecendo. Eu quero agradecer a Alda também, que ficou com a gente até Obrigada, agora, maravilhosa. Ela está agradecendo aí pra gente. Ótimo isso, né? Estou muito obrigada, feliz de galera. poder ter estado aqui com você, Petros, de estar também com o pessoal aqui junto. Eu acho que isso também dá uma aproximada, né? Já dá uma melhorada da gente nesse isolamento e interagir com as pessoas, né? Que eu amo isso. E deixar aqui registrado mais uma vez que nós, como psicólogos, como psicólogas, que nós possamos exercer esse papel político, né? Esse papel que nós temos Exemplificar, de né? compromisso com a sociedade que nós temos, né? Quer deixar as tuas contribuições também, Petros? Nós temos ainda aí 2 minutinhos. Ai, gente, quantas mensagens, quanto carinho. Muito obrigado, de verdade. E acho que tua fala me contempla muito e é isso. Precisamos nos implicar com o nosso compromisso político, assumir que estamos sempre em atitude política e construir cada vez mais espaços de diálogo, espaços de conversa, espaços de troca, de acolhimento. Só pincelando assim muito rápido a questão mesmo da participação de pessoas não cis ou pessoas não LGBTs na luta LGBT. Gente, se Temos um você minuto. se você atua profissionalmente e você é capaz de receber uma pessoa sem violentar ela, receber uma pessoa sem que ela precise justificar a sua existência, você está construindo uma política de vida. Você está colaborando. Então, quando você diz que não tem nada para contribuir, só se implicar politicamente já é contribuir. É isso, obrigada. Um grande beijo. Um beijo para vocês, obrigada de coração. E nos encontramos na próxima sexta, né, com o pessoal que vai estar lá fazendo a próxima live. Tchau.